Olá, povo lindo de Deus! Como vocês estão? Vocês têm assistido bastante os vídeos, a gente sabe, pelo número de visualizações, tanto no Face como no YouTube, e isso nos motiva a continuar gravando, né? E como eu prometi a vocês, hoje eu vou dar uma aulinha sobre hermenêutica. Essa palavra tão usada nos seminários, né? Por quem pratica a teologia, quem estuda, né? Os textos bíblicos. Hermenêutica é uma palavra grega, mas no português vocês convivem com essa palavra desde que entram para a escola. Desde que vocês aprendem a ler, desde que nós aprendemos a ler, nós convivemos com essa palavra, só que é interpretação de textos. É a matéria que é interpretação de textos. Na teologia, nós usamos essa palavra grega, porque os grandes pensadores, nós sabemos que vieram da Grécia, os estudiosos, os cientistas. Então, a palavra hermenêutica vem de Hermes, né? O que começou a aplicar essa matéria, a se interessar por isso. Então, hermenêutica é interpretação de texto. E o que quer dizer isso? É uma arte, a hermenêutica é uma arte que fornece as regras para a interpretação correta dos textos. Então, vamos ver. Em se tratando de textos bíblicos, não se pode interpretar a Bíblia apenas com regras. Nós sabemos disso. Nós temos que ter a iluminação do autor da Bíblia. É o único livro que a gente estuda com o autor presente. E você pode. E outra coisa que nós temos que. Essa regra é áurea na Bíblia. A Bíblia é interpretada, ou se interpreta a Bíblia com a própria Bíblia. Você não pode ler um texto e querer fazer tua interpretação apenas com o texto. Você tem que procurar no contexto bíblico confirmações para aquele texto. E você pode então perguntar, mas para entender a Bíblia, então, eu preciso estudar hermenêutica? Ou eu preciso ser bom na matéria, interpretação de textos? Não, querido, não precisa. Porque o escolhido de Deus, ao ler a sua palavra, sob a direção do Espírito Santo de Deus, que vai lhe revelando, que vai lhe iluminando a tudo que você precisa saber para a sua edificação. Então, qualquer pessoa pode ler a palavra, pode ler os textos bíblicos e receber daí uma edificação maravilhosa para a sua vida, para aquilo que ele precisa. Lembrando que o texto fala para cada um nas suas necessidades. Então, é uma obra realmente de revelação, de iluminação do Espírito Santo de Deus. Mas uma coisa nós precisamos saber. A partir do momento que nós recebemos, ou mesmo nós nos damos, ou nos preparamos para receber títulos de professor, de mestre em teologia, pastores, líderes na igreja, professores de escola bíblica, nem pensar. Não se aprende nada em escola bíblica. Eu vejo crentes que têm 30, 40, 50 anos de banco de escola bíblica. E se você conversar com ele, ele é raso, não sabe nada. Nem os rudimentos da palavra ele sabe. Porque os professores são escolhidos assim, para dar aula sem passar por um preparo de interpretação, de hermenêutica com a palavra. Então, se você tem uma responsabilidade de ensino, título de pastor, de professor, você tem a responsabilidade de se dedicar ao ensino, como é dito lá na palavra, aquele que ensina, que haja dedicação ao ensino. E dedicação ao ensino não é ficar ensinando.
Ao contrário, é aprendendo, aprendendo, aprendendo. Lê, lê e lê. Assim que você se dedica àquele ensino que você vai aplicar. E isso, no que você se dedica ao ensino, isso vai importar em saber interpretar os textos que você precisa ensinar. Ao estudar qualquer texto, independente de ser Bíblia ou não, nós precisamos ter em mente alguns recursos que eu vou passar para você. São 2 métodos simples, eu sei que tem mais, mas eu tirei 2 métodos bem simples. É um estudozinho básico de hermenêutica para vocês. E esses métodos são o método dedutivo e o método indutivo. O método dedutivo, meus queridos, é o método mais praticado pelos pregadores da palavra. É o método dedutivo. Como que é isso? Eles ficam só com o que o texto diz e deduzem, daí o método dedutivo. Eles deduzem o que o texto quer dizer. Eles leem o texto sem procurar o contexto e eles deduzem o que aquele texto quer dizer. Isso é o que eu mais vejo. É o que eu mais vejo. E muitas vezes apenas o texto não nos diz tudo o que a palavra quer nos dizer, o que o autor da palavra quer nos dizer. Então, nós precisamos muito mais do que apenas o método da dedução. Nós precisamos do segundo método, que é o método indutivo, o método da indução. E é esse que eu quero que vocês pratiquem, que vocês aprendam e que vocês praticam. Como é esse método? Ele não deduz. Ele lê o texto, ele não deduz o que o texto quer dizer. Antes, ele conversa com o texto, ele mergulha no texto, ele faz perguntas ao texto e investiga o contexto. E o método indutivo vai trazer algumas perguntas. Eu vou dizer as perguntas para vocês. Mas antes eu quero que vocês entendam que muitas vezes o contexto não é apenas um capítulo em que aquele texto está inserido, mas muitas vezes vai ser o livro todo em que aquele versículo está inserido. E muitas vezes até a palavra toda, a Bíblia toda, para você entender o que aquele texto quer dizer, o texto de apenas um versículo. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Então, algumas perguntas que vocês têm que fazer ao texto. Quem? Para quem? Por quê? Quando? Essas 4 perguntinhas. Quem? Para quem? Por quê? E quando? Deve estar presente na mente de vocês quando vocês lerem um texto bíblico, para que vocês não façam interpretação errada do texto bíblico, como nós vemos muito acontecer. Então, na perguntinha quem? Quem escreveu esse texto? O conhecimento do autor te ajuda bastante a entender o texto. Quem é esse autor? Como ele foi inserido aqui? De onde ele veio? Qual a sua formação? Olhem para o apóstolo Paulo. Quem escreveu aquelas cartas? Ele tinha autoridade para aquilo? Quem lhe deu essa autoridade? Quem? Essa pergunta é muito importante. Para quem? Essa pergunta quase nunca é feita. Quase nunca. Essa pergunta, para quem o texto bíblico foi direcionado? A quem esse texto foi direcionado? Geralmente, o pregador, ele pega um texto bíblico e acham que só porque está na Bíblia é bíblico. Vocês sabiam que existe diferença entre estar na Bíblia e ser bíblico? Eu vou explicar para vocês. Muitas coisas estão registradas na Bíblia porque aconteceu. E era preciso que ficasse registrado para que nós entendêssemos o contexto daqueles escritos. Mas eles não são bíblicos. Uma coisa bíblica é uma coisa que é para você praticar. Um exemplo bem pequenininho. O pecado de Davi, por exemplo. Como tem pregadores que gostam de pregar em cima do erro de Davi. Não é bíblico.
Não é para você ficar pregando sobre isso. Mas o que é bíblico ali? É o registro de como a humanidade é falha e como ela é carente da misericórdia de Deus e como Deus coloca a sua misericórdia, que quer dizer colocar empatia, colocar amor no erro, nas nossas misérias, colocar perdão nas nossas misérias, colocar o coração nas nossas misérias. Misericórdia é quando Deus coloca o coração nas nossas misérias e nos perdoa. Esse é o ponto forte do pecado de Davi, da vida de Davi. Aquele homem contrito que se arrepende tem o perdão de Deus para as suas falhas. Então vejam bem, as pessoas não têm que estar pregando, chamando atenção para o pecado de Davi, como eu já vi tantas vezes, mas chamando atenção para a misericórdia de Deus. Isso é que é bíblico, ali no texto, não é? Então vejam, essa é uma pergunta, então. Para quem? Também não pode se pegar um texto bíblico que foi escrito para uma certa igreja daquela época. Vocês vejam, queridos, por não saber interpretar, não saber fazer essa pergunta para quem, é o segredo de tantas denominações existentes na Terra. Porque a pessoa pega um texto, um versículo, o apóstolo Paulo deu um conselho à igreja de Corinto. As mulheres devem usar véu. E as pessoas não perguntam, mas para quem que foi dito isso? Ah, para uma igreja da Grécia, que tinha o costume da Grécia, onde as mulheres eram sacerdotisas lá no templo pagão, e elas rapavam a cabeça. Então elas iam se convertendo, iam para dentro da igreja com aquela cabeça rapada e confundia as pessoas da época. Então o apóstolo, e os homens usavam cabelo comprido, porque eles queriam se parecer com mulher. Esse era o contexto dos cultos pagãos da época na cidade de Corinto. Então o apóstolo Paulo aconselha que as irmãs daquela igreja, até que o cabelo crescesse, usasse véu. Irmãos, pegaram-se essa doutrina do véu, já se criou uma denominação. Por quê? Porque não foi aplicada essa palavra. Para quem? É para nós? Não. Então vamos ver lá. Para quem? Essa pergunta é muito importante para nós fazermos. A outra pergunta, para se aplicar em interpretação do texto. Por quê? Por que Paulo precisou aconselhar aquelas irmãs? Então, eu já disse a vocês, por causa da cultura da época, das sacerdotisas pagãs. E o que acontecia naquela cidade? Por quê? O que acontecia? Então, vai pesquisar no texto. Tudo o que acontecia e vai entender por que Paulo escreveu para aquela igreja, mas não é para nós. Está na Bíblia, mas não é bíblico. Existe essa diferença. Então, por quê? O que levou o escritor, o que havia naquela sociedade, naquela igreja, que levou o escritor a escrever o que escreveu. Por quê? A outra pergunta, quando? Ah, queridos, a época é muito importante de ser observada quando nós lemos um texto bíblico. A cultura do povo. Isso também vai responder o porquê. Quem? Para quê? Existe, em se tratando de interpretação de textos bíblicos, um fator chamado bloqueio cultural. A maioria, irmãos, eu vejo pouquíssimos pastores, pouquíssimo, é o mínimo de pregadores da palavra que respeitam essa palavra quando, a cultura do povo. A maioria tem bloqueio cultural. Eles leem uma coisa que foi escrita para aquela época e querem aplicar na sua igreja hoje. O dificílimo para os crentes, é muito difícil entender que a cultura bíblica não é a mesma nossa. Que a Bíblia foi escrita por judeus e para judeus. E que o Cristo ressuscitado chamou e preparou o apóstolo Paulo para ser o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo. É tão difícil entender isso.
é tão difícil. Sendo assim, o evangelho que temos que seguir é o evangelho ensinado por Paulo. E essas duas perguntinhas, o quê e por quê? Porque às vezes nós precisamos do livro todo para entender bem o texto. E eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes nós precisamos do livro todo para entender um só versículo. E os pregadores não fazem isso. Eles pegam um só versículo e já saem fazendo a sua pregação. Então vamos ver. Vamos usar um texto de apenas um verso como exemplo, para vocês entenderem um pouquinho o que é essa hermenêutica que eu estou falando. Vamos pegar Malaquias 3,10? Opa! O que diz Malaquias 3,10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Deus falando, né? E depois, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. O que nós vemos nas igrejas? Só esse versículo é lido, só esse versículo é exigido de ser praticado. Então, nós vamos ver que esse texto de um versículo só é usado de forma equivocada, porque não se usou as perguntinhas básicas do método indutivo. Para quem essas palavras foram escritas? As palavras de exortação do profeta Malaquias foi escrita para quem? Então, vamos ver o contexto. Se você pegar o primeiro capítulo do livro do profeta Malaquias, você vai ver Deus fazendo uma exortação para o povo. E a partir do segundo capítulo, ele diz o seguinte, abram lá e vejam. Ele diz assim, e agora, ó sacerdotes, esse mandamento vos toca a vós. Os pastores não querem ser sacerdotes? Não são, viu? Hoje nós somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido. Hoje cada um é sacerdote. E Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Eu sou sacerdotisa, eu sou sacerdote da minha vida. Jesus Cristo é o meu sumo sacerdote. Pastor não é sacerdote, mas acabou-se essa era do sacerdócio. Mas se quiser aplicar hoje nas igrejas, se quiser aplicar, que aplique assim. E agora, ó pastores, este mandamento vos toca a vós. E o capítulo 2 e o capítulo 3 de Malaquias é uma exortação para aqueles líderes que estavam roubando o dízimo que o povo trazia. E aí vem a pergunta, o quê? Qual o assunto, o conteúdo? Por que o profeta Malaquias diz isso? É sobre dízimos que ele está falando. O povo estava trazendo os seus dízimos para a casa do tesouro, que hoje não existe mais. Nós sabemos que o Templo de Jerusalém era um local assim de tudo, de consultas jurídicas, de eventos sociais para ajudar o povo, de curas. As pessoas, quando eram curadas da lepra, primeiro tinha que se apresentar lá ao sacerdote para ele dar o aval, se podia voltar para o povo ou não. Era onde aplicavam as penas pelos pecados. Hoje não tem nada disso. Hoje nós temos um outro contexto cultural. Então, vejam, o assunto ali era dízimo. O povo estava trazendo os seus dízimos para a casa do tesouro, que hoje não existe mais, e estes dízimos eram para sustento da tribo de Levi, dos levitas, que eram sustentados pelas outras tribos. Hoje existe tribo de levita para receber dízimo? Essa tribo tinha como responsabilidade viver do templo e para o templo. Números 18, 20, o livro de Números, vai dizer assim. Por que é Números, irmãos, o nome do livro? Porque ali foram feitas as contagens das tribos, as contagens do povo. Então o livro recebeu esse nome. Olha o que diz lá no 18, 20. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte. Eles tinham que viver pela fé, de que o dízimo das outras tribos iam sustentá-los. E a tua herança no meio das tribos de Israel. Ó, tribos de Israel, tem nada a ver com hoje.
E eis que os filhos de Levi têm dado todos os dízimos em Israel por herança pelo seu ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o seu pecado e morra. Quando foi instituído o dízimo, era para que a tribo dos levitas, tribo de Levi, vivesse do templo e para o templo. E nenhuma outra tribo poderia exercer ministério no templo, sob pena de morte. Queridos, hoje é aplicado isso? Existe um grupo na igreja que só ele cuida do templo e os outros morrem se pegar algum ministério? Não, é cultura judaica. E daquele tempo, que nem é mais hoje. E as igrejas evangélicas estão praticando algo que nem o povo de Israel pratica mais. Porque não pode entregar dízimo se não for no templo. E o templo foi abaixo. Então, só os levitas poderiam exercer ministério no templo, sob pena de morte para os outros. Esse ministério levítico foi inaugurado, sabe onde? Lá quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Foi inaugurado ali. Então, se descobre isso lendo o capítulo 7 de Hebreus. Olha como você precisa avançar do livro de Números, de Malaquias 3:10, para o capítulo 7 de Hebreus. Eu falei para vocês que tem textos que para você ensinar realmente, com fidelidade, você vai precisar usar até a própria Bíblia, até a Bíblia toda. Então vamos ver. Em Malaquias 3:10, o povo estava trazendo as ofertas para a casa do tesouro, que hoje não existe mais, e essas ofertas eram para sustento dos levitas. Essa tribo tinha como responsabilidade viver do templo e para o templo. E outra coisa, hein, que vocês precisam saber, o dízimo era anual. Era quando faziam-se, era na época da colheita, quando se colhiam. Então cada um entregava o dízimo, cada tribo entregava seus dízimos dos animais, das plantações. Não é mensal do seu pagamento como é tirado hoje, não. Os sacerdotes estavam roubando dessas ofertas. Então Deus lhes exorta, através do profeta Malaquias, e diz assim: e depois fazei prova de mim, se eu não mandar chuva dos céus para que as plantações floresçam. Isso que quer dizer se eu não vos abrir as janelas do céu. E os pastores pregam que Deus vai abrir a janela do céu e vai mandar riqueza, vai mandar isso, vai mandar aquilo, para quem é dizimista. Torcem a palavra. Torcem a palavra. Pecado. Estão sob pecado, torcendo a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que não se pode observar só um tio da lei, que será réu de todo o resto da lei. Então a gente vê pastores exigindo o dízimo, mas não vê pastor circuncidando nenhum macho da sua igreja, nenhum homem de sua igreja. Não está cumprindo com toda a lei. Então vamos ver, o versículo 11 de Malaquias vai dizer assim, ó: e repreenderei o devorador, além de mandar chuva, para que houvesse abundância nos frutos, na plantação. Deus repreenderia o devorador. O estudioso do texto que usa de dedução, aquele estudioso que estuda a Bíblia, que usa de dedução, diz assim: esse devorador é o diabo que vai entrar na sua casa e vai dar doença e vai tirar emprego. Esse que usa o método de dedução. Mas quem usa da indução vai pensar: vou pesquisar na cultura hebraica para descobrir que devorador é esse. Que devorador é esse? E aí ele encontra lá no capítulo 1 do profeta Joel. Olha o que Joel diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Pronto. O que estuda a Bíblia com um método de indução, de perguntas, realmente desejoso de aprender, se quiser ensinar, descobriu que o devorador da Bíblia não tem nada a ver com o devorador que os pastores pregam nos púlpitos. O devorador da Bíblia era um gafanhoto devorador, que acabava com a plantação. Então Deus promete que, além de abrir as janelas do céu, derramar chuva para que a plantação crescesse, para que desse fruto, Deus ainda promete que repreenderia o devorador para não comer essa plantação. Oh, queridos!
Quanta coisa horrível nós vemos dentro das igrejas evangélicas. Quantas coisas horríveis. E a perguntinha quando nesse texto? Em Malaquias 3:10. Olha, aplica agora a perguntinha quando. Qual é a época? Qual era o costume daquele povo? A tradição. Dentro desse contexto, o dízimo que Deus instituiu ali, lá com Arão, o sacerdote Arão, lá com Melquisedeque, quando Abraão entrega o dízimo, esse dízimo se encaixa à nossa realidade hoje? Ou o que se encaixa à nossa realidade é a oferta de amor, de alegria que o apóstolo Paulo ensina? Então, se a resposta for não, esse texto não se encaixa à minha realidade, então o que eu vou fazer? Não vou ensinar a minha igreja, não vou deixar a minha igreja praticar. Queridos, assim também muitas outras doutrinas têm sido ensinadas erradas. Eu posso agora fazer uma série de estudo com vocês de interpretação de textos. Depende do retorno de vocês. Então, vejam bem, o dízimo, chegamos à conclusão de que não é bíblico. Nós temos que praticar o que é bíblico. O dízimo apenas está registrado na Bíblia, porque o povo do antigo pacto praticava. Nós estamos no novo pacto, o pacto da liberdade, o pacto da graça. Querido, te convido a estudar a Bíblia da maneira certa, como ela deve ser estudada, com o método de indução, conversando com o texto e fazendo uma hermenêutica do que o texto quer dizer. Isto é viver em graça. Que Deus te abençoe, querido.